Amém. A graça e a paz a todos, queridos, amados. Muito bem, né? Então, para a gente não se delongar, abra aí a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Eu quero falar uma palavra hoje no seguinte tema: por que é que a palavra de Deus parece funcionar para algumas pessoas e para outras não? Na verdade, esse é um tema que eu já venho ministrando há algum tempo, que é baseado na parábola do semeador. O povo diz até que a parábola do semeador parece que já é a minha cara, né? Graças a Deus que é uma coisa boa, né? A palavra de Deus. Eu vou ler aqui Marcos capítulo 4, versículo 3, até o final da parábola aqui. Diz assim: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, e que vingou, e cresceu, e um produziu 30, outro 60, e outro 100. Amém, glória a Deus. Então pode sentar os que estão em pé, só os pastores aqui. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu e a Oriana, nós pastoreamos congregações por 7 anos, quase 7 anos, foram 7 anos incompletos, e eu confesso aos irmãos que antes da gente pastorear, eu era sempre assim, bastante crítico com pastores, né? Nós frequentamos diversas igrejas, em 2004 nós fomos consagrados como missionários, e a gente ficou naquelas missões assim, ajudava uma igreja, depois ajudava outra, ficávamos participando, liderando. Eu liderei jovens, liderei ministério de louvor, dei aula em seminário, fazia tudo nas igrejas ajudando, mas não tinha essa experiência de ser pastor. E assim, eu confesso aos irmãos que eu sempre era um pouco crítico com os pastores que a gente estavam sobre nós muitas vezes, né? E muitas vezes eu achei que os pastores eram os culpados, porque muitas pessoas saíam da igreja, e eu sempre orava e sempre tentava ver qual era o problema, porque que muitas vezes as pessoas saíam da igreja, né? Eu achava que os pastores não visitavam o suficiente, viu, pastor? Eu achava que faltava mais ajuda da igreja para com os irmãos, então as igrejas, por isso muita gente saía da igreja, né? Até que nós fomos consagrados a ser pastores em janeiro, 8 de janeiro de 2011, e nós fomos abrir igrejas. A gente abriu uma igreja ali em Passagem de Areia, e depois em Lagoa Salgada, e ficamos pastoreando essas duas igrejas. E aí, irmãos, tudo aquilo que eu achava que eu tinha que fazer como pastor, eu fazia, né? Visita, eu me dedicava, se o irmão não ia à igreja, eu corria, ligava, eu visitava. E a gente se esforçou muito, a gente entrou até em situação financeira difícil, porque a gente ajudava, a gente sustentava a igreja, o irmão faltava alguma coisa, a gente dava, e enfim, a gente cuidava daquelas pessoas como se fossem nossos filhos, até o ponto de adoecer mesmo. A Oriana adoeceu, nós ficamos em dificuldades financeiras, porque a gente foi além mesmo da nossa força. E, irmãos, eu digo uma coisa a você que me deixou assim de orelha em pé. Eu fiquei impressionado, porque por mais que a gente fizesse tudo isso, não segurou pessoas na igreja. Muitas vezes pessoas que a gente ajudou mais, eu me lembro de um casal especificamente, a igreja não tinha condições, a gente eu tirei milhas, né, que eu tinha todas as minhas milhas, e a gente pagou a passagem de avião deles. Foi uma burrada deles, na verdade. A gente aconselhou ficar aqui, mas eles foram de São Paulo atrás de tratamento médico. Enfim, esse casal que a gente ajudou,
Eles chegaram a dizer, por exemplo, que não ia para a igreja, senão, a não ser que a gente fosse visitar, a gente ia visitar. Enfim, deu muito trabalho a gente. Mas, resultados, saíram da igreja, ainda saindo e falando mal da gente. E aí, irmãos, eu ficava, meu Deus, o que é que está acontecendo? Onde é que eu estou errando? E aí foi algum tempo já perto da gente encerrar nosso trabalho lá em Passagem de Areia, que eu comecei a meditar e Deus me ensinou, Deus foi me ensinando e me deu a revelação que eu venho pregando já há algum tempo, que é sobre a parábola do semeador. Irmãos, a parábola do semeador aqui em Marcos capítulo 4, no versículo 13, Jesus diz assim, porque os discípulos eles não entenderam a parábola do semeador. E aí eles vêm perguntar a Jesus o que é que significa essa parábola. E Jesus diz assim: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Se você não entende a parábola do semeador, então Jesus está questionando, ele pergunta aos discípulos, né? Como é que vocês vão entender as outras? Porque a parábola do semeador, ela tem alguns princípios que eles são fundamentais. São princípios que, se você não entender, irmãos, você não vai entender como é que o reino de Deus se manifesta na terra. E a parábola do semeador me levou a entender por que é que a palavra de Deus parece não funcionar na vida de algumas pessoas, até mesmo na minha própria vida. Porque eu me lembro que a gente tinha um discipulado lá na igreja, e a gente fazia esse discipulado, e eu insistia nas pessoas, irmão, pastor, eu cheguei perto do limite, a Oriana chegou no limite, eu cheguei perto do limite. O que eu jejuava para que o irmão entendesse? Eu fiz muitos jejuns, a gente fazia campanha de oração, e eu ministrava e parecia que as pessoas não entendiam. Algumas pessoas absorviam alguma coisa, outras pessoas não absorviam nada, né? E assim, aquilo me levou assim, foi bom porque você é muito crítico, né, dos pastores. Então você é crítico, né? Então você vai ser um pastor também para você ver onde é que o sapato aperta, né? Então, amados, Jesus ensinou aqui na parábola do semeador que a semente, né, vai um semeador que sai lançando sementes, lança a boa semente, né? Jesus explicou que a semente representa a palavra de Deus, e essa semente cai em 4 tipos de solo. É o solo à beira do caminho, o solo pedregoso, o solo espinhoso e o solo fértil. São 4 tipos de pessoas, 4 tipos de corações. A semente, ela é a palavra de Deus, é a boa semente. A semente, irmãos, ela é boa, não tem problema nenhum com a palavra de Deus. O problema, eu descobri, não era com a semente, o problema nunca foi com a semente. A palavra de Deus, ela é a verdade, e ela é poderosa para salvar, para ressuscitar um morto, para curar, para prosperar, para fazer tudo aquilo que Deus a determinou para fazer. O problema não era a semente, o problema era o coração. Porque o solo onde cai esta semente representava aqui o coração. O primeiro tipo de solo, irmãos, é aquele solo à beira do caminho. Eu até preguei lá na Nova Unção dos Guarapes, e eu falei sobre um tipo de solo, certo? Então eu quero fazer hoje um resumo, porque esse ensinamento está lá no nosso canal. São 7 aulas de 40 minutos, então dá 280 minutos, dá mais ou menos 5 horas de aula, de ministração, para se eu fosse ver mesmo detalhadamente a parábola do semeador, e mesmo assim poderia falar mais sobre ela. Mas o primeiro tipo de solo é a beira do caminho. Você quando vai plantar algo, uma planta, algo que você quer comer fruto dela, você com certeza não vai plantar no meio de uma estrada, não é? Um caminho. Por quê? Porque está passando gente ali direto, você joga uma semente, as pessoas vão pisar a semente, né? Lá na versão de Lucas,
Lucas capítulo 8, a parábola do semeador, irmãos, fazendo um parênteses aqui, ela está em Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. Cada uma das versões traz uma revelação diferente que agrega alguma coisa, alguma informação à parábola. Lá em Lucas, é o único que diz que a semente que cai à beira do caminho, ela é pisada. Esta pessoa que Jesus está falando aqui, é aquela que ouve a palavra de Deus como algo comum ou algo ordinário. Você chega para a pessoa, pode ser até eu ou você também. A gente chega com a palavra de Deus, mas a pessoa não reconhece que essa palavra ela tem importância acima de qualquer outra coisa. Veja bem, em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo que você vê, a natureza, o céu, os anjos, nós, tudo foi criado pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é a força mais poderosa do universo. Não só foi criado o universo pela palavra, mas o universo é sustentado pela palavra. Veja a importância da palavra de Deus. No Salmo 119 diz que o salmista diz: eu tenho mais sabedoria do que todos os meus mestres, por causa da palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é poderosa para te tornar mais sábio do que qualquer outra pessoa. A palavra de Deus é capaz de curar, é capaz de ressuscitar, é capaz de dar vida eterna. A palavra de Deus, irmãos, é a coisa mais importante que existe. Mas a pessoa pode receber a palavra de Deus como algo ordinário ou comum. Eu posso chegar para você, como já aconteceu, hoje minha mãe é cristã, graças a Deus, mas às vezes ela tinha problema de depressão, ela estava acabada, eu chegava com a palavra de Deus, ela dizia assim: nem me vem abrir a Bíblia. Eu chegava com a Bíblia na mão, ela disse: pode deixar para lá, não quero ouvir Bíblia não. A palavra de Deus poderia ter curado ela naquele momento, mas ela não recebeu a palavra como essa coisa tão importante. Nós mesmos, irmão, quantas vezes a gente está ouvindo uma pregação e a gente diz assim: isso aí eu já conheço. Ou então você lê um versículo da Bíblia, alguém vem com uma exortação bíblica e você escuta aquilo ali como se fosse pintar a casa do vizinho de verde. Algo sem importância. O que é que acontece quando a gente escuta a palavra de Deus como se fosse algo assim, normal ou comum? Sabe o que acontece? Esta palavra é roubada por Satanás. Ela nem entra no seu coração. Não serve para nada. Não dá fruto. Não funciona. É por isso que esse é o primeiro tipo de solo. O solo, ou eu chamei o solo à beira do caminho. A palavra não entra no coração, porque é recebida como algo ordinário ou comum. Eu vou lá para Provérbios, no capítulo 2. Veja só qual deve ser a nossa atitude para a gente não ser este solo à beira do caminho. Porque o solo à beira do caminho não é apenas um descrente que não dá atenção à palavra. Somos nós quando ouvimos a palavra de Deus e não damos o devido valor a ela. Veja só Provérbios capítulo 2, diz assim no versículo 1 em diante, diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento. Então veja, você tem que ser atento à palavra, inclinar o seu coração, dar ouvidos à palavra. Irmãos, eu tenho visto no meio da igreja hoje pessoas que dão muito mais atenção à palavra dos especialistas da internet do que à palavra de Deus. Já cheguei em casa de pessoas que o médico disse: olha, você só pode comer o sal vermelho do Himalaia, que é caro que só. Se você não comer, tem que comer. Irmão, a pessoa tira dinheiro de onde não tem, compra o tal do sal, ela dá ouvidos à voz do médico.
Aí chega assim uma pessoa da internet, um especialista sei lá, em dietas. Aí a pessoa, fulano está vestido de branco, né? Aquele homem de branco, mas não é o homem de branco Jesus, né? O homem de branco, ele está lá. E as pessoas estão o tempo todo olhando e buscando informações. Eu quero aprender. E vai ouvir, dar ouvidos a especialistas na internet. Tudo que o homem diz, a pessoa faz. Mas quando a palavra de Deus diz alguma coisa, ela não faz. Dá mais ouvidos à voz do homem do que à voz de Deus. A voz do especialista tem valor, a voz de Deus não tem valor. É a semente que cai à beira do caminho, não vai frutificar. Você vai sair da igreja, Satanás vai roubar a palavra do seu coração, não serve de nada. Aí quando está na prova, como é aquele versículo? Nem se lembra mais que é. Foi roubada já a palavra. Então, irmãos, precisamos ter o nosso coração atento. No versículo 3 ele diz, se clamares por conhecimento. As nossas orações precisam também incluir, principalmente, irmãos, sabedoria. O Salmo 119, que fala da palavra de Deus, em diversos versículos, o salmista diz, Senhor, eu quero entender, me ensina a tua palavra, me ensina os teus mandamentos, eu quero te conhecer. Meus irmãos, a gente tem que valorizar a palavra de Deus. Temos que clamar. Ele diz aqui, e por inteligência alçares a tua voz. Quanto tempo a gente está buscando a palavra? Quanto tempo a gente está dedicando tempo para orar, para jejuar, por entendimento, por sabedoria? Muitas vezes campanha, faz sucesso. Campanha para casa própria, né? Vamos fazer lá 30 dias de jejum para Deus me dar uma casa, para Deus me dar o carro, né? Sexta-feira lá o pastor Eito estava falando como é que a gente recebe um carro, né? Eu prestei atenção. Coloque em primeiro lugar Senhor, né? Vai para campanha para você casar. Menino, enche as igrejas. Eu já fui uma que era campanha lá do amor, não sei o que, lotada. Busca casamento, busca carro, dinheiro, porta de emprego, enche. Mas a palavra de Deus parece não ter realmente o mesmo valor. Vamos lá, irmão, só beber um pouquinho d'água antes que... Versículo 4: se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, você só vai frutificar, você só vai conseguir ser um solo frutífero para o Senhor, quando você primeiramente recebe a palavra de Deus como prata, como tesouro, como algo de muito valor. Aí sim, no versículo 5 ele diz: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Por que muita gente é esse solo à beira do caminho? Porque recebe a palavra de Deus de uma forma contrária ao que diz aqui em Provérbios capítulo 2. Não dá o devido valor, não clama a Deus por sabedoria, não reconhece a palavra de Deus como algo mais precioso do que a prata, ou como mais precioso que tesouros. Primeiramente, irmãos, para a gente não ser esse solo à beira do caminho, temos que ter essa atitude do coração. Temos que entender que esta palavra, ela é preciosa, e nós precisamos dar atenção, inclinar os nossos ouvidos para a palavra de Deus. Esse foi o primeiro tipo de solo. Em Marcos, no capítulo 4, versículo 5, Jesus fala sobre a semente que cai sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. Quando Jesus vai explicar o segundo tipo de solo, ele diz que é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e a recebe com alegria. Mas aquela terra, né, ela tem um pouquinho de areia, mas logo depois é pedra.
e a semente não consegue criar raízes. Na versão de Lucas diz que também não tem umidade, falta água. Então, como a semente, a raiz, ela nasce, a planta nasce, mas não consegue penetrar. E aí o que é que acontece? Quando vem a perseguição, a tribulação, a perseguição por causa da palavra, a pessoa se escandaliza. É o que Jesus explica. Por que isso, irmãos? Jesus explicou que sempre quando você tenta praticar a palavra de Deus, virá perseguição. A palavra de Deus não é essa coisa assim como se fosse mágica, que você, eu vou aqui declarar um versículo aqui, né? Por exemplo, um de cura, sei lá, um de cura, aí instantaneamente, se Deus quiser, instantaneamente eu vou ser curado. Puf, pronto. É porque Deus quis. Não funciona assim. A palavra de Deus precisa ser semeada no coração. A pessoa precisa receber com valor. E depois ela precisa perseverar, porque na hora que você começa a praticar a palavra, irmãos, virá tribulação. Né? É o que Jesus explicou aqui, no versículo 16. Aliás, no versículo 17, ele está explicando o que é o solo pedregoso. Ele diz assim: mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Saiba isso, quando você tentar pôr em prática a palavra, virá perseguição. Satanás, no primeiro tipo de solo, ele rouba a semente antes dela começar a nascer. No segundo tipo de solo, irmão, Satanás vai tentar roubar a semente do seu coração. A perseguição é por causa da palavra. Satanás sabe que na hora que você deixar a palavra de Deus se enraizar dentro de você, ele não vai mais conseguir parar você. Ele vai ser derrotado na sua vida. Então virão perseguições. O apóstolo Paulo lá em Timóteo diz: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerá perseguição. Jesus explica isso também lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem, mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, quando você tentar aplicar a palavra, virá perseguição. Vai haver resistência para você não praticar a palavra. E você terá que perseverar em meio à tribulação. Quando você persevera na palavra, ela começa a criar raiz dentro de você. E você começará a compreender a palavra verdadeiramente. Irmãos, praticamente tudo na nossa vida exige prática. Pouquíssimas coisas você consegue aprender realmente só ouvindo. Imagine quem aqui sabe andar de bicicleta, né? Eu acho que a maioria. Imagine que você queira andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta, você não sabe. Aí você pede para alguém lhe dar uma aula. Pastor Eide, nessa andar de bicicleta, né? Pastor, por favor, me ensina a andar de bicicleta. Aí o pastor vai lhe explicar a teoria. Olha, tem 2 rodas, tem lá a coroa, você tem que girar, você vai tentar se equilibrar. E ele vai ensinar toda a teoria. Aí você não se sente seguro para praticar. Não, eu vou procurar na internet um vídeo me ensinando a andar de bicicleta. Aí você fica vendo vídeos sobre a teoria, né, de como andar de bicicleta, todas as técnicas para andar de bicicleta. Aí você finalmente vai tentar andar de bicicleta. Quando você pega a bichinha e começa dando-se no chão, cai, se arranha todinho. Meu Deus, eu pensei que eu vi toda a teoria, eu pensei que eu ia só pegar a bicicleta e sair andando. Mas não funciona assim. Na hora que você pegar a bicicleta, você vai ter que pôr em prática tudo que você aprendeu na teoria. E quando você tenta praticar, você começa a entender de uma forma experiencial. Você começa a entender a teoria na prática. Ela começa a se tornar incorporada em você.
A palavra de Deus, ela não adianta você apenas conhecer a teoria. É necessário você pôr em prática a palavra. A palavra precisa se fazer carne em você. Você não consegue se enraizar na palavra sem pôr em prática. Vamos lá para Tiago no capítulo 1, no versículo 22. Diz assim, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Somente na prática, e vai haver um esforço, vai haver uma resistência quando você tentar praticar a palavra, somente com a prática ela vai se enraizar dentro de você. Virá tribulação, isso é certo. Eu me lembro que eu nasci e já fui uma pessoa muito doente, né? Tive diversas doenças, inclusive uma delas foi uma alergia, era uma alergia muito forte, eu tinha alergia a tudo, de poeira, mofo. A minha vida era tomando um remédio que eu acho que vocês não conhecem, não sei, Descom AP, que é AP de ação prolongada. Era um antialérgico muito forte. Eu me lembro muito bem, esse remédio fez parte da minha vida desde a infância, desde criança. E por algumas vezes, eu acho que foi uns 3 vezes, eu tive hemorragias, porque eu assoava tanto o nariz, que ele começava a sangrar depois de alguns dias. E foi a minha vida inteira. Eu me converti já adulto, e continuei com aquela alergia. Aí comecei a estudar sobre cura, comecei a conhecer, e orava e nada acontecia. E comecei a entender o seguinte, que eu tinha que crer realmente na palavra, porque não veio essas curas instantâneas, não vieram, né? Eu pelo menos orei. E aí eu decidi crer na palavra, crer em Isaías 53:4, e tomar posse da minha cura. Eu precisava daquela cura, porque aquela alergia sempre me atrapalhou e me impedia de fazer muita coisa. E aí eu comecei a perseverar. Foi a primeira cura que eu tentei receber. E passou-se um ano, eu crendo na promessa de cura por 1 ano, e nada aconteceu. Depois de 2 anos, muitas vezes eu quis desistir, mas não, vou continuar crendo. Depois de 2 anos crendo e crendo, Senhor, obrigado porque o Senhor já me curou, obrigado porque pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Depois de 2 anos eu comecei a ver uma pequena melhora. Ao 3º ano, irmãos, eu estava totalmente curado dessa alergia. Uma alergia que me acompanhou desde a infância. E hoje eu mexo com mofo. Ontem mesmo tive de limpar um monte de mofo que estava atrás do quarto de Kevin. Não dei um espirro. Foram 3 anos. Às vezes eu agradecia a Deus pela cura e a alergia só fazia piorar. Até que no 3º ano eu não tinha mais sintomas. A palavra de Deus, ela funciona como uma semente. E se você não consegue perseverar na prática de alguma promessa de Deus, é porque o seu coração ainda está endurecido. E a palavra não está conseguindo se enraizar. Lembre-se, o problema nunca está com a semente. O problema sempre estará com o tipo de solo, ou seja, com o coração. A palavra de Deus tem muitas e muitas e muitas promessas. Eu estou crendo para muitas ainda. Tem promessa de paz, tem promessa de alegria, enfim. Mas ela funciona como uma semente. Então vamos voltar lá para Marcos, capítulo 4. É necessário, irmãos, para vencermos o tipo de solo pedregoso, é necessário perseverança na prática da palavra. Quanto mais você pratica, mais a palavra se enraiza
mais você cresce, mais você compreende, mais você amplia a visão e mais difícil vai ser para Satanás roubar esta palavra do seu coração. Eu assisti um vídeo na internet, eu achei muito interessante, eu vi eram carros tentando arrancar toco de árvore. E eu vi alguns carros pequenos, né? Até carros assim como o do pastor, como caminhoneta, tentando arrancar toco de árvore grande. E muitos não conseguiram. Tinha que ser caminhão, trator, e o cara puxava toco, e não era árvore dessas que a gente vê, sequoia, essas árvores grandonas, árvore média. Quase que eles não arrancavam, muita força para arrancar uma árvore que já está enraizada, irmãos. E Jesus explicou que é assim, quando a palavra de Deus ela penetra em você, você pratica, ela se enraiza, fica muito difícil de arrancar, muito difícil. Um exemplo, essa palavra de cura que eu procurei meditar e aprender desde que eu era novo convertido, se enraizou ao meu coração de tal forma que já aconteceu por 3 vezes eu estar com doença e o médico de chegar para mim, médicos bons, médicos especialistas, chegar para mim e dizer: isso que você tem não tem cura. E aquilo não abalou a minha fé. Eu continuei crendo, aquilo não mexeu com a minha fé. Eu digo as 3 doenças: uma subluxação da clavícula esquerda. O médico disse, eu disse: doutor, quando é que eu vou ficar bom? Ele riu. Disse: não, meu filho, isso não tem cura não, você vai ter que conviver com isso. Na hora que ele disse aquilo, eu disse: de jeito nenhum. De jeito nenhum. O outro foi problema de refluxo. O médico, também um médico muito bom, não estou desmerecendo o médico, ele falou aquilo que ele tem conhecimento dele. E eu falei aquilo que eu tenho conhecimento. Eu conheço a palavra de Deus. E ele disse para mim que eu ia tomar aquele remédio o resto da minha vida. E eu no meu coração disse: de jeito nenhum. Se eu fosse, meus irmãos, médico faz o serviço dele, graças a Deus pelos médicos. Mas se eu acreditasse na palavra de médico mais do que na Bíblia, hoje eu viveria tomando remédio de alergia, remédio para pressão sanguínea, remédio para estômago e remédio para espondilite, que foi a doença mais grave que eu fui diagnosticado. E eu não tomo remédio nenhum. Só assim, não estou dizendo que eu não tomo. Minha esposa é farmacêutica, né? Lá em casa parece uma farmácia, eu tenho até a farmacêutica, né? Mas assim, quando eu estou doente, uma febre, já peguei virose pesado, tomei remédio. Mas eu não vivo dependendo de nenhum tipo de remédio, nem para dormir, nem para comer, nem para nada. Como de tudo, não depende de remédio nenhum. Mas se fosse pela palavra do médico, eu estaria dependente de 4 tipos de remédios hoje. Tá aí minha esposa, verdade ou não é? E às vezes que o médico falou, eu acreditei que ele estava sendo sincero, dizendo a verdade, mas eu já conhecia uma palavra superior, a palavra de Deus. Mas muitos cristãos, se o médico chegar e disser para ele: você está com câncer, você vai morrer, ele vai dar um grito e vai sair chorando, como eu já vi vários. Ai, meu Deus! Por quê? Porque a palavra não está enraizada, pelo menos aquela promessa específica. Mas vamos para o terceiro tipo de solo, né? Porque senão vamos passar muito tempo aqui. Quero ser bem breve. Terceiro tipo de solo é o solo cheio de espinhos, a semente que cai nos espinhos. Irmãos, Jesus explicou esses 4 tipos de solo como uma progressão. O primeiro, à beira do caminho, a semente é simplesmente comida, não penetra, não dá nada, não nasce nada. A semente é comida pelos pássaros. Então a semente não frutifica, não serve para nada. Segundo, a semente, a pessoa recebe a palavra com alegria, mas vem a provação, aí ela desiste. Terceiro tipo de solo, a semente cai e cresce, mas não dá fruto. Ou, como diz na versão de Lucas, não dá fruto com perfeição, não amadurece. Então veja que já melhorou, já é um passo a mais que é dado em direção ao solo frutífero.
E mesmo quando Jesus fala do solo frutífero, ele explica que há tipos, há níveis de frutificação diferentes. Tem pessoas que frutificam 30 para 1, outros 60 para 1, outros 100 para 1. Eu almejo, desejo ser esse solo frutífero que frutifica 100 para 1. Eu estou crescendo, estou procurando isso, estou buscando isso. Não estou dizendo que eu sou perfeito, mas pelo menos estou tentando. Então, irmãos, o que é a semente que cai nos espinhos? O que é esse solo cheio de espinhos? Os espinhos, Jesus explicou, são 3 coisas: os cuidados deste mundo, o engano das riquezas e os deleites desta vida, que está lá em Lucas, os prazeres, os deleites. Como é muita coisa, eu realmente não tenho como explicar, porque quando eu dei a aula foi 40 minutos para explicar só o primeiro tipo de espinho, que é os cuidados desta vida. Mas basicamente, o que são esses espinhos? São todas as coisas que ocupam o nosso coração e fazem concorrência com a palavra, certo? Preocupações da vida, pessoas que dedicam boa parte do seu esforço, da sua vida ao trabalho, às vezes ao estudo, ou às vezes a buscar riquezas materiais. Coloquem em primeiro lugar as riquezas materiais, dedicam a sua vida a juntar tesouros nesta terra, Em Mateus, lá no capítulo 6, Jesus fala: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, estará ali o vosso coração. E eu precisaria de um pouco mais de tempo, porque eu sei que o pastor aí depois vai colocar outra pregação dessa para dar continuidade, mas basicamente onde você aplica o seu esforço, o seu tempo, o seu amor, onde você aplica aquilo ali, seu coração ele vai entender que é o seu tesouro. Então o que é que acontece no solo cheio de espinhos? E aí eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu acredito que a maior parte, não a maior parte, mas uma grande parte dos cristãos hoje são esse solo espinhoso, são solo cheio de espinho, onde a semente não frutifica com maturidade, não consegue amadurecer. São as crianças na fé, Baseando na palavra, eu posso citar o exemplo de 1 Coríntios capítulo 3, onde Paulo chama os coríntios de crianças. Eles não amadureciam. Em Hebreus, no capítulo 5, o escritor aos Hebreus diz que aquela igreja, a quem ele estava direcionando, pelo tempo eles deviam ser mestres, mas era necessário ensinar de novo os primeiros rudimentos de Cristo. Então nós temos na Bíblia 2 igrejas que precisavam amadurecer, pelo tempo deveriam ter amadurecido, mas ainda eram crianças na fé. Então eu acredito que quando eu digo que boa parte da igreja, ou pelo menos uma grande parte da igreja, está no nível dos espinhos, eu acredito que eu tenho algum respaldo bíblico, e é o que eu vejo na maioria dos cristãos. O coração deles não é totalmente comprometido com a palavra de Deus. Sempre há uma divisão, sempre há um vacilo assim, sempre há coisas que são mais importantes. Às vezes a família é mais importante do que a própria palavra. Às vezes o trabalho é mais importante do que a própria palavra. Às vezes até as coisas da religião evangélica, às vezes é mais importante do que a palavra. A pessoa está mais pronta a obedecer ao pastor do que a Bíblia. Então qualquer coisa que ocupe o seu coração, que não é a palavra, vai concorrer com a palavra. Então o que é que eu preciso fazer para me tornar um solo frutífero? Eu tenho que colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Tem que ser a prioridade total na minha vida. A minha família precisa ter o lugar que a palavra dá. A igreja precisa ter o lugar que a palavra dá.
O trabalho precisa ter o lugar que a palavra dá. A palavra que vai tomar conta do seu coração. Não vai haver concorrência. E aí você se torna um solo frutífero. Porque, inclusive, irmãos, é algo que eu observei, o solo cheio de espinhos, ele é um solo fértil. Só que o coração daquela pessoa está sendo cheia, está ocupada com coisas que a palavra não ocupa. Né? No caso, os cuidados deste mundo, as preocupações da vida, deixam você ansioso, deixam você preocupado. Então, a palavra de Deus, ela fica na concorrência, ela é mais uma coisa que ocupa o seu coração. E hoje, irmãos, aqui na nossa sociedade, né, na nossa realidade atual, hoje nós temos um sério problema de sementes. Hoje nós vivemos a era da informação. Então hoje a gente está exposto a todo tipo de ensinamento, e hoje a gente já acorda abrindo o WhatsApp, Facebook, Instagram, talalá, telelé, www, e você tem uma infinidade de conhecimento que você está recebendo dentro do seu coração, e tem provocado muitos males na sociedade. Isso estava profetizado, Daniel capítulo 12, diz que a ciência, né, o conhecimento se multiplicaria, e lá em Jesus em Mateus 24 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria. Então, queridos, a multiplicação do conhecimento trouxe também uma multiplicação da iniquidade. A gente precisa de tempo para focar na palavra, precisamos de tempo para meditar na palavra, precisamos de tempo na presença de Deus para orar, para adorar, para congregar, para que a palavra possa ocupar este primeiro lugar, para ter a primazia em nosso coração, para que nós possamos ser solos férteis para o Senhor. Amém, amados? Então, quem quiser ver esse estudo completo, aqui foi um resumo, mas está lá no nosso canal, tá certo? São 7 aulas de 40 minutos, e a gente trata isso. Tem uma aula só para a semente, outra só para o coração, outra só para o solo à beira do caminho, e por aí vai, né? E finalmente uma para o solo frutífero, onde Deus me deu algumas revelações muito interessantes, que eu tenho procurado aplicar e tem sido bênção, realmente funciona. Amém, irmãos? Então Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.